Oi, Bonete. No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês o básico de como buildar combatentes, e seguindo a ordem das classes, hoje a gente tem o especialista. Já vou adiantar que especialista como um todo é uma classe bem meh. Basicamente, quase tudo que você faz com especialista deve dar pra fazer com outra classe, e muito provavelmente vai ficar melhor com a outra classe do que com o especialista. Mas enfim, vocês já sabem como é que vai funcionar, vou dividir a classe em arquétipos e vou mostrando como buildar cada um desses arquétipos. No caso do especialista, eu divido nos seguintes: investigador, suporte e DPS. E só pra informar, o técnico e o manubeiro são meio que coringas, eles servem pra qualquer um dos arquétipos. Vai ser o melhor de todos? Provavelmente não, mas ele vai funcionar, com certeza. Vamos começar pelo investigador. O investigador é simples de buildar, de certa maneira. O ponto principal dele é ter o máximo de intelecto possível, para você ter o máximo de perícias possível, porque o seu objetivo é ajudar com as perícias, de fato. É um mestre de perícias. Você basicamente vai utilizar elas em investigações e basicamente ter o máximo de cobertura possível para qualquer teste que o seu mestre possa pedir. Sabe quando o mestre pede um teste de ciências ou atualidades ou artes que ninguém tem? Então, esse é o papel do investigador. É ter essas perícias esquecidas e principalmente utilizar as perícias que não são esquecidas. Porque usos de perícias são muito bons, na verdade. E as principais trilhas para o investigador vão ser negociador, perseverante, por mais que seja meio merda, perseverante, é meio não, é bem merda, mas enfim, e bibliotecário. Nas cenas de investigação, cenas de conversa e cenas de hacker, e sim, tem cena de hacker agora, é meio óbvio o que você vai fazer com o investigador, né? Como eu falei, o efeito dele é basicamente cobrir todas as perícias que o grupo não tem. Então ele basicamente vai encontrar as pistas e tirar as dúvidas do grupo, ou então conversar, usar diplomacia, enganação com as pessoas e tudo mais, hackear as coisas. Mas e no combate? O que ele faz? Ficar parado sem fazer nada? Porque o sistema é de combate, né? O sistema de combate vai ficar fazendo nada? Claro que não. Ele tem perícias. Então a gente vai usar essas perícias, né? Se tá tendo perícia, vamos usar. Alguns usos das perícias, elas não são de conhecimento geral, mas eles são muito, muito úteis. Por exemplo, furtar de crime, você pode basicamente, se você tiver furtivo ali e a pessoa não te perceber, tu pode chegar lá no boss do seu mestre, tirar o machado amaldiçoado, lendário das costas dele e pegar pro seu combatente, por exemplo. Você pode. Ele pode te perceber, você pode meio que se fuder. Se ele te perceber, você tá meio fudido. Você ainda vai conseguir furtar, muito provavelmente, porque a CD é 20 e você provavelmente vai ter dados o suficiente pra rolar bem, mesmo que ele te perceba. A única coisa que você pode acontecer é você tomar um tapão na cara, mas não é obrigatório. Você vai furtar e entregar pro seu aliado. Foda-se. Você pode assustar, dar perícia intimidação, onde você pode deixar a pessoa apavorada ou abalada. No caso eu falei menos 2 e menos 5, mas na verdade é menos 1 dado e menos 2 dados. Então quando eu falar menos 2 no teste é menos 1 dado, e quando eu falar menos 5, menos 2 dados. Tô errando pra caralho nesse vídeo, tá foda, velho. No caso, se ela tiver abalada pelo resto da cena, ela vai ter menos 2 em todos os testes, pelo resto da cena. E se ela tiver apavorada, que o máximo é uma rodada, ela vai ter menos 5 em todos os testes, o que é maravilhoso. Se você quiser, você pode ficar gastando ação padrão todo turno, você vai deixando ela apavorada todo turno, então o combate inteiro ela vai estar com menos 5 no teste, o que é muito bom, inclusive. E também não vai poder se aproximar de você, diretamente. Como ela tá apavorada, ela não pode se aproximar direto de você. Isso não funciona em criaturas, tá? Porque criaturas são imunes a efeitos de medo e estar abalado ou apavorado é um efeito de medo. Mas se o boss do seu mestre for uma pessoa, dá pra você fazer isso, o que é maravilhoso. Medicina é bem óbvio o que dá pra fazer com ela, mas já que você não tá fazendo nada, talvez, considerando que você possa estar fazendo nada, a criatura já tá apavorada, não sei o que, você pode ficar em prontidão para levantar a galera que cair do seu lado, já que o cara que tem cura, ele pode gastar a ação dele só pra curar, não precisa gastar a ação dele pra levantar a galera pra depois ir curar. Ocultismo é a melhor perícia de todas, você basicamente pode gastar uma ação completa pra identificar a criatura. E o que isso faz? Basicamente você faz um teste, a ADT é a presença perturbadora, é a mesma ADT da presença perturbadora da criatura, e se você passar, você descobre uma característica da criatura. Você pode escolher, sei lá, a imunidade dela, uma habilidade dela, a resistência dela, qualquer coisa do tipo. E a cada 5 pontos para que você passa do teste, por exemplo, se a ADT era 25, você tirou 30, você descobre, para cada 5, né, no teste que você tirou, você descobre mais uma característica. Então, se a DT era 25, você tirou 30, você descobre 2, você tirou 35, você descobre 3 características e assim por diante. Então, assim, pode ser que você descubra a ficha inteira da criatura em um teste, dependendo do que for, da presença perturbadora dela. O que é absurdamente bom. Na dúvida, você pode ficar identificando várias vezes até descobrir a ficha inteira, porque assim, nunca vai ser ruim descobrir as habilidades da criatura, já que assim, você pode evitar uma morte
porque você não conhecia uma das habilidades da criatura. Você pode ser brutalizado, mas pode ser que não também. Diplomacia e religião, você vai usar pra acalmar a galera, mas esse é meio óbvio, né? E por fim, tática, onde você pode analisar terreno, você pode ajudar qualquer combatente, e quando eu digo combatente, eu digo pessoas que causam dano, não necessariamente só a classe combatente. Então, tanto o especialista DPS, quanto o ocultista DPS, ou um combatente DPS mesmo, você vai poder ajudar eles com analisar terreno, dependendo. E você pode usar plano de ação, onde você aumenta a iniciativa dos seus colegas. Então, vamos supor que você tá no meio de um combate, e você tem 1 de diferença, ou quer dizer, seu aliado tem 1 de diferença pro boss de iniciativa, então ele tirou 33 e o boss tirou 34, e o seu aliado é quem bufa todo mundo, e era bom ele ir antes, e você tá indo antes dele. Então o que você faz? Você usa plano de ação, ele vai antes do boss, e ele consegue usar o buff em todo mundo. Então ele meio que salva todo mundo, você pode salvar o grupo inteiro com uso de perícia, no caso tática, e não é difícil passar. Então usem as perícias, o capítulo 2 parece inútil, mas definitivamente não é. Tem muitos usos legais de perícia, acrobacia, por exemplo, tem muitos usos legais. Usem isso. Agora, para os poderes, o principal e mais lindo, maravilhoso poder é conhecimento aplicado. Então simplesmente troca todas as perícias para intelecto, desde que você tenha PE para isso, tirando luta e pontaria, mas você provavelmente não vai estar usando luta e pontaria com esse tipo de build aqui. No caso, mano, tá, eu quero fazer um teste de resistência de reflexos ou de fortitude, que eu não tenho muito atributo pra isso, eu não tenho vigor, não tenho agilidade. Você vai lá e troca pra intelecto, que você tem muitos dados, muito provavelmente, porque você focou em perícia, né? Então, pô, maravilhoso, incrível. No caso, é sempre bom ter o poder racionalidade flexível também, porque você vai trocar presença para intelecto, para calcular seus PE, e como você vai ter bastante intelecto, você vai ter muito PE consequentemente também. E principalmente esses PE você vai usar pro próprio conhecimento aplicado para ficar trocando as coisas para intelecto, que é muito forte, isso é absurdamente imbecil de forte. E por fim, tem o poder palpite confiante, que pode ser muito bom também, considerando que você vai ter bastante intelecto. Você vai poder somar um mais 5 ali, um mais 6 até talvez. Dá pra chegar em mais 10, mas assim, é difícil. Tem mais 10, mas você consegue, até dá. No caso, isso vai ser muito bom, tá? Ser um mais 5 ali sempre ajuda em qualquer teste, sempre vai ser muito bom. Resumindo, tenha o máximo de intelecto possível para ter muitas perícias e foque em aumentar essas perícias, principalmente o ocultismo, porque eu falei, né? Seja com vestimenta, com ritual, qualquer coisa do tipo, habilidade, para que seu grupo fique bem mais tranquilo nas investigações, porque você é o investigador. Você tem que investigar, principalmente se for para alguém investigar, que seja você. Agora o suporte. O suporte é mais simples, de certa forma. As principais trilhas para ele vai ser médico de campo, especialista, performático e blaster. E blaster porque você pode debuffar, então o suporte também debufa, né? O suporte dá pra considerar que você vai debuffar os inimigos. No caso, o ponto principal vai ser curar pro médico de campo, dar buff com o especialista performático e dar debuff com o blaster. E um parênteses aqui, porque eu preciso enaltecer médico de campo. Porque, na minha opinião, ele tem simplesmente a melhor habilidade de trilha do jogo, que é equipe de trauma. É imbecil de forte. É absurdo. Se o aliado tá agarrado, usa equipe de trauma. Se o aliado tá petrificado, usa equipe de trauma. Se o aliado tá enlouquecendo, usa equipe de trauma. A única coisa que você não vai conseguir tirar é morrendo. Mas, mano, todas as condições você pode simplesmente tirar com 2 PE. É muito forte, muito imbecil. Mas enfim, prosseguindo. O ponto desse especialista é ter o máximo de PE possível para conseguir continuar buffando, salvando seus aliados, debuffando os inimigos. No caso, dá pra buffar com item, como, sei lá, aplicador de medicamentos, ritual, como armatroz, habilidades como manipular a entropia, que, by the way, é muito forte, tá? Muita gente menospreza esse poder, mas ele é muito, muito potente. Usem manipular a entropia, principalmente com afinidade. Puta merda, é muito forte, usem. Enfim, qualquer coisa do tipo dá pra buffar a galera, mesma coisa pra debuffar, tá? E as principais habilidades, quais que vão ser, né? Os principais poderes pra esse tipo de especialista. Vai ser perita em explosivos, habilidade aprimorada, no caso, principalmente pro Blaster, né? Vai ser muito bom. E talvez tratamento de emergência. Eu não acho um poder assim excepcional, mas, sei lá, é melhor ter do que não ter, tá ligado? E, além do que eu já falei, o racionalidade inflexível, que vai ser muito bom. Sempre racionalidade flexível pra qualquer personagem que tenha intelecto alto, a racionalidade flexível é um absurdo. E, resumindo, né, fora do combate você vai ter suas perícias ali normais, você vai conseguir investigar tranquilamente, normal. Agora, dentro do combate, você tem que focar em salvar seus aliados, curando, tirando condição, qualquer coisa do tipo,
ou buffando, com habilidades, por exemplo, frase de efeito, que vai ser muito forte, ou então debuffando com granadas, granadas de fumaça, ou então a flashbang, né? Ou outros itens, taser, por exemplo, qualquer coisa do tipo. Vai funcionar. Na minha opinião, é o melhor tipo de especialista, é o suporte, é o médico de campo. Pra mim, é a minha trilha favorita de todo o sistema. Eu amo médico de campo, pra mim é maravilhoso. E por fim, o DPS. Assim, o DPS especialista é a única coisa que eu sinceramente não consigo recomendar. É óbvio que pode ser maneiro, eu sou um assassino, não sei o que, foda, lobo, alfa. Óbvio que pode ser maneiro, o que você gostar e achar divertido é o que importa. Se você achar divertido, tá valendo, é o jeito certo de jogar, é o jeito que você se diverte, tá bom? Mas assim, é meio triste, porque fazer um combatente é só tão melhor que eu não consigo recomendar. Então assim, você quer fazer um DPS, se você tá pensando por otimização, faça combatente. Se for por estilo, aí você faz especialista e tá tudo certo, tá? Mas assim, se você quer otimizar, faz o DPS combatente. Não tem muito por que fazer o especialista, sendo bem sincero. De todo modo, as principais trilhas pro especialista DPS vai ser Atirador de Elite, o Blaster e o Infiltrador. Sim, o Blaster tá em duas categorias diferentes, porque ele funciona dos dois jeitos. No caso, todos eles vão precisar de um poder importantíssimo, que é o especialista em matar. Todos eles precisam desse poder. Sem ele é praticamente inviável fazer uma build de DPS especialista. Dá, com certeza dá. Mas assim, vai ter que ser a mesma build toda vez. Você vai ter que pegar os exatos mesmos poderes e origem toda vez se você não pegar especialista em matar. Então assim, eu gosto de jogar de builds diferentes todas as vezes. Então assim, especialista em matar é o único poder que você vai pegar pra ter que evitar pegar os mesmos 6 poderes toda vez. Então assim, especialista em matar, muito forte, use. De todo modo, é só utilizar as dicas do vídeo anterior, né, de combatente, de DPS, para esse daqui. Você vai usar basicamente as mesmas coisas. Então você vai considerar a arma com multiplicador de crítico alto, com tipo de dado alto, quanto mais ataques melhor, ter bastante teste de ataque, porque é sempre importante acertar o ataque, né, mesmo que você dê muito dano e não acertar, não vai adiantar de nada. Então na dúvida, vê outro vídeo, manda um comentário aqui, de qualquer dúvida eu explico nos comentários, mas de qualquer forma, vê o vídeo anterior para explicando o DPS de combatente, que vai servir exatamente igual. A única ressalva que eu tenho é os poderes diferentes que você vai pegar como especialista. No caso, provavelmente você vai querer pegar especialista diletante para conseguir golpe pesado ou segurar o gatilho, dependendo do tipo de build que você tá fazendo, né? Você provavelmente vai querer pegar perito em explosivos pro Blaster e principalmente pro Infiltrador, que você vai querer pegar os poderes de X, né? Porque ele tem poderes muito fortes, muito fodas pra Infiltrador DPS. Assim, vai dar uma grande diferença? Vai, mas o combatente ainda, né, vai dar mais dano e tal, mas não conta pra ninguém que é segredo. No caso do Assassinato Furtivo e Zona dos Sussurros, ambos vão ser muito bom. No caso do Blaster, a ideia é usar o lança-granadas, né? No caso, pra você não precisar se preocupar com o DT das granadas. Se acertou, causa o dano da granada inteiro, cheio, bonito, vai ser isso aí. E acho que é isso. Resumindo, tal qual o vídeo dos combatentes, um DPS tem que levar muitas coisas em consideração, mas com o que eu passei de poderes aqui e com as ideias do outro vídeo, fica bem mais fácil de entender, né? Fica um pouco mais nítido o que você tem que fazer. No mais, espero que tenha ficado claro, um pouco mais claro pelo menos, um pouco mais nítido, de como buildar alguns tipos de especialistas. Se você acha que tem algum outro tipo de especialista que eu não citei aqui, pode mandar nos comentários. Eu vou responder, vou dar ideias do que eu acho que possa ser legal de usar também. Qualquer dúvida, como eu falei, manda nos comentários que eu respondo, tá bom? É isso e falou!